Graça e paz em nome de Jesus, que bom que você está aqui essa noite, já chegando na esquina do ano de 2025, último domingo, antes de fazermos essa virada mágica do calendário. Eu falo mágica porque parece que a gente está adentrando muito mais do que num tempo cronológico, num tempo psicológico. Não sei se você percebeu isso. Durante todo o ano a gente vai conduzindo o tempo como ele é, sequencial e linear. Então nós vamos dizendo que um mês segue o próximo mês, e que segue o próximo, semanas, dias, horas, minutos. E de repente, quando chega nesse período, a gente faz uma mudança. O nosso discurso da realidade social começa a se tornar muito mais psicológico. No ano que vem eu começo a academia. No ano que vem eu guardo mais dinheiro. No ano que vem eu vou viajar aquele projeto, ou vou fazer aquela viagem dos sonhos. No ano que vem, como se isso fosse uma palavrinha mágica, que mudasse todo o nosso contexto, todo o nosso cenário e nos fizesse avançar para um tempo psicológico de mudanças. Como se o que foi, o que aconteceu, não existisse mais. Como se eles não estivessem mais presentes na nossa vida. Como se o casamento afligido, como se a paternidade ferida, como se os estudos mal conduzidos, como se as finanças mal geridas, elas fossem automaticamente, magicamente transformadas numa virada do calendário de um dia para o outro. Não é assim que muitos de nós nos sentimos? Imaginando que isso pode ou possa acontecer? Então nós vamos construindo, parece que agora, ao invés de uma mentalidade sequencial das Escrituras, que apresenta para nós o tempo como linear, o tempo como um projeto, começamos a entrar agora num conceito mais grego, um conceito mais greco-romano, onde o tempo é cíclico, onde ele parece voltar ao estaca zero como um relógio que sempre volta ao seu estado inicial. E dá-nos a impressão de que quando virarmos o calendário, o que era velho ficou para trás. E agora a gente só tem a oportunidade do novo, como se a gente não tivesse que lidar com as coisas que ficaram anteriormente registradas na nossa história, não é verdade? Por isso, talvez que a gente cante com tanto fervor uma canção que conta para nós uma grande mentira. Adeus, ano velho, feliz ano novo, que tudo se realize no ano que vai nascer. É uma canção que cola, que pega, que é reproduzida na nossa mente, e você já está cantando ela aí no seu subconsciente, enquanto ouve essa mensagem, mas é uma grande mentira contada a nós. Como se que o ano que passou fosse desprezível. Os elementos e os materiais nele levantados fossem imprestáveis. Como se nós estivéssemos esperando, como alguém que está nadando e já afundando no oceano, um respiro novo para começar uma nova trajetória. Esse tempo não existe, ele é só psicológico. Ele é apenas criado socialmente. Porque depois do 31 de dezembro vem o 1º de janeiro e tudo continua como antes. Nós temos as mesmas responsabilidades, nós temos os mesmos desafios, continuamos ainda com os mesmos projetos e precisamos responder à altura disso. Por isso que muitos de nós, infelizmente, ficamos andando em ciclos e não avançamos, porque ficamos movimentando de ano em ano, como se esse ano que está por vir trouxesse para mim novas oportunidades. E eu posso lhe garantir que 2025 não vai te trazer novas oportunidades. Como se 2025 fosse trazer para mim um novo casamento. Eu posso lhe garantir que 2025 não lhe trará uma nova vida conjugal. Como se 2025 fosse trazer uma abundância financeira que você não tivesse mais que lidar com restrições ou privações. Eu posso garantir para você que 2025 não lhe trará nada disso. Porque isso é mentalidade cíclica. É como se tudo aquilo que eu fiz e vou voltar ao estado inicial e volto a fazer novamente, isso não é realidade numa história sequencial de construção e que mais se assemelha a uma trajetória. Portanto, eu não estou começando um novo ciclo, eu estou numa trajetória onde o meu passado é matéria-prima, onde as minhas escolhas ainda me tocam, onde as minhas experiências ainda me visitam, onde os meus receios e temores ainda estarão presentes, onde as minhas expectativas estarão adiante. Então, no mundo onde nós entendemos mais biblicamente, eu estou numa trajetória para o futuro. Eu não estou esperando o futuro chegar. Eu não estou cantando a musiquinha. Agora sim. Adeus, ano velho.
Eu não estou cantando mais essa música. Eu não estou dizendo tchau, porque eu estou ouvindo, venha, feliz, eu vou te abraçar 2025. Olha como você é lindo, como você é cheiroso. Ai, seu lindo, vem logo. Eu não trato o meu futuro assim, porque futuro, ele não é um tempo, futuro é um lugar. Eu me desloco para ele, eu me movimento em direção a. Eu faço as minhas atitudes se direcionarem para aquilo. Tempo é diferente. Enquanto eu espero um tempo chegar para mim, eu estou passivamente e de uma maneira resignada aguardando isso. Então eu estou esperando meu casamento melhorar. Eu estou esperando o patrão me dar uma oportunidade nova. Eu estou esperando Deus mover as águas. Eu estou esperando as coisas acontecerem. Eu estou esperando 2025, assim como você esperou 24, 23, 22, e a vida continua a mesma. O casamento o mesmo, as finanças a mesma, a vida espiritual do mesmo jeito. Porque o novo ano não traz novidade. O novo ano só traz novo calendário. Só traz novas parcelas para serem pagas. O novo ano só traz aquilo que já está parcelado em 12 vezes no cartão de crédito. O restante você tem que ir lá para conquistar. O restante você tem que ir lá para buscar. Então, futuro não é um tempo onde eu aguardo resignadamente e pacientemente que ele chegue até mim. Futuro é um lugar onde eu me movimento para buscar, para alcançar, para conquistar, para ter isso. E eu sei que não é fácil para a gente entender, porque nós somos habituados a movimentos fantasiosos, ilusórios e mágicos, que parece que fazem muito mais sentido para nós do que de fato nós o temos em nosso alcance. Por isso, quando nós falamos em ir em direção a um futuro, nós estamos falando de sair do ponto A para ir em direção ao ponto B. Nada melhor do que mostrar isso num gráfico, do que sair do seu estado atual, do estado que você está agora, para se movimentar em direção ao estado desejado. Esse estado desejado de 2025 não chegará a você. Você tem que ir buscar. Eu vou repetir de novo. Esse estado desejado da sua vida, esse lugar de sonhos, de expectativas e de objetivos, não chegará a você num passe de mágicas, numa virada de calendário ou no encerramento de um ciclo anual. Você precisa ir lá buscar. Porque essa é a grande questão. Quem de nós não quer sair desse estado atual? Que chegamos carregando aqui hoje, nesse dia especialmente. Alguns carregando extensas frustrações em sua vida. Outros carregando intensas preocupações, decepções e até mesmo fracassos. Quantos aqui estão contabilizando derrotas, vergonhas? Quantos aqui estão tentando coletar os cacos de umas experiências que foram vividas e que você gostaria de não ter passado por isso? Quantos chegaram ao final de 2024 olhando para o estado atual e dizendo: eu preciso mudar, eu preciso me transformar fisicamente, espiritualmente, intelectualmente, emocionalmente, financeiramente, conjugalmente, e coloque todos os mentes que você puder colocar à frente de qualquer palavra. A verdade é que você sabe que precisa mudar. Você sabe que não dá para continuar assim. Mas pelo amor de Deus, a gente precisa esperar um ano virar para a gente fazer isso? A gente precisa esperar um calendário chegar para a gente poder tomar as nossas resoluções e as nossas decisões? Porque a grande verdade é que todos nós sabemos que precisamos mudar o nosso estado atual e ir para esse lugar do estado desejado. Quem não o quer? Quem não deseja esse espaço de vitória, de conquista, de celebração, de satisfação, de realização, de ventura, de bem-aventurança, de bênção, de alegria? Quem de nós não quer viver esse lugar e experimentar? O problema é que muitos ainda continuam estacionados em sua vida, ano após ano. Tem gente lutando com dramas da sua vida desde 2013, que disse que iria mudar no ano seguinte, e até hoje, aquele vício, aquele hábito, aquele comportamento, aquelas palavras, aquelas atitudes, ainda frequentam sua rotina e o seu repertório cultural, e até hoje você não conseguiu se livrar disso. Por quê? Porque no ano seguinte as coisas serão diferentes.
Porque 2014, desde 2013 você vem falando isso. Espera aí, qual é a diferença entre pessoas que saem do lugar de estagnação, do lugar de perda, de prejuízo, que saem desse lugar indesejado e conseguem chegar ao lugar desejado? Por que nem todos fazem essa travessia? Por que nem todos conseguem fazer esse movimento? Porque muitos culpam o governo, o professor, o marido, a esposa, a igreja, a política. Porque muitos continuam nesse ciclo de culpabilização do outro e nunca chegam a esse lugar de tanta satisfação, de alegria e de realização. Porque muitos não entendem que não estamos falando de tempos cíclicos. Não estamos falando de virada de página. Nós estamos falando de trajetória. Diferente do que deixar 2024 para trás e entrar para 2025, você precisa entender de que você está fazendo uma trajetória em sua vida. De que você está numa caminhada. E essa trajetória exige decisões, atitudes, comprometimento. E não apenas projeções, idealizações e objetivos abstratos. Andar nessa vida não é andar de forma cíclica, mas de forma intencional, sequencial, sabendo que o meu passado é substrato e matéria-prima para construir aquilo que eu estou vivendo no meu futuro. O que o futuro te reserva? Tudo aquilo que você construir no seu presente. Foi Abraham Lincoln que disse, em um certo discurso, a melhor maneira de você prever o futuro é você construí-lo. Ao invés de ficar fazendo projeções idealistas, coloque-se a caminho. Seja um caminhante da vida. Pare de projetar, idealizar, abstrair-se, teorizar. Pare de resoluções ineficientes e ineficazes e coloque em prática, em atitude. Porque a diferença entre quem saiu do lugar indesejado e chegou ao lugar desejado é que elas tiveram grandes atitudes e comprometedoras atitudes em sua vida. Deixa eu contar um exemplo para você bem simples. Tinha 2 sapinhos em cima de uma Vitória Régia, num lago tranquilo e calmo. Um sapinho estava angustiado com aquela monotonia e decidiu pular da Vitória Régia para dentro do lago. Eu pergunto para você, quantos sapinhos permaneceram sobre a Vitória Régia? Espera aí, vamos lá de novo, matemática bugou aí, né? Vamos lá. Tinham 2 sapinhos sobre a Vitória Régia num lago tranquilo e pacífico. Um dos sapos estava entediado e decidiu pular. Eu pergunto para você, quantos sapinhos restaram sobre a Vitória Régia? 2. Mas que matemática é essa, pastor? A matemática é que um sapinho decidiu pular, ele não pulou. Existe uma grande diferença. E existe uma distância abismal entre decidir e fazer. É o que nós fazemos todo santo fim de ano. E aí a pessoa coloca a roupinha branca como se isso fosse trazer bons presságios. Coloca 3 uvinhas no copo de champanhe como se isso fosse trazer prosperidade. 3 pulinhos na onda como se isso fosse trazer vitória. E a gente fica um monte de simpatia e mandinga, até crente fazendo isso, para tentar trazer bons fluidos para a sua vida. Não traz, queridos. O futuro não é um tempo que chega. A gente não atrai ele, a gente vai até ele. A gente se movimenta em direção a. E por isso que muitos ficam no meio do caminho. Porque não querem o peso da trajetória. Não querem o compromisso da travessia. Não querem o percalço da caminhada. Então preferem muito mais projetar, idealizar. E caso não acontecer, a culpa é do outro. E coitado do diabo, que muitas vezes leva a maioria das culpas de nós que não decidimos, ou melhor, decidimos e não tomamos a atitude que deveríamos para sair do ponto A para o ponto B. Eu quero mostrar para você uma história bíblica que registra muito bem, literalmente, um povo que ficou estacionado entre o ponto A e o ponto B, porque não teve coragem de se submeter ao processo. E Deus teve que intervir. Assim como Deus generosamente e amorosamente está intervindo na nossa vida hoje. Assim como Ele está abrindo os nossos olhos e está acalentando o nosso coração com essa mensagem, para que a gente possa entender que precisamos tomar iniciativas e atitudes para que a nossa vida possa ser transformada. E olha que a gente nem leu o texto bíblico ainda, mas o Espírito Santo já está trabalhando com você, porque a palavra de Deus já está sendo pregada e você já está entendendo que você está dentro desse circuito e que precisa compreender qual é a sua posição nele. Não tem como você evitar, não tem como você negar. Você faz parte da história humana e a esteira está rodando. Se você vai decidir estacionar, você começa a ir para trás.
É isso que acontece com o povo de Israel, em Êxodo capítulo de número 14, quando eles estão literalmente estacionados no deserto de Pi-Hairote. Não sei se você conhece bem a história, mas eles estavam agora saindo do Egito depois de 450 anos de lugar indesejado. O que tinha no Egito, pastor? Tinha tudo aquilo que eu falei anteriormente: dor, aflição, escravidão, opressão, angústia, sofrimento, tinha maus tratos, tinha tudo isso. E agora, depois de 450 anos, o calendário vai virar para Israel. E eles dizem: enfim, vamos sair debaixo do jugo de Faraó. E eles fazem uma trajetória pelo deserto. De repente, eles param diante do Mar Vermelho e ali acampam. No dia seguinte, levantam e vem o exército de Faraó, vindo, correndo atrás deles, perseguindo-os ferozmente para matá-los. Então eles se levantam e dizem: meu Deus, agora a gente vai morrer nesse deserto. E eles começaram a murmurar, estacionados, ao invés de se movimentarem, ao invés de tomarem atitudes, ao invés de tomarem decisões, eles simplesmente murmuram estacionados entre o lugar indesejado para o lugar desejado. Após o Mar Vermelho, do outro lado do continente, havia um lugar chamado Terra de Canaã. E sabe o que tem na Terra de Canaã? Tudo aquilo que eu disse anteriormente: alegria, paz, regozijo, ventura, bondade, graça, perdão. Tem tudo lá, promessas. E lá estão eles, estacionados entre a tragédia do Egito e a possibilidade de Canaã. Você consegue se ver nisso aí já ou não? Você já percebeu que a gente não está falando mais de povo de Israel somente? Que eu não estou dando uma aula de Oriente Antigo para você? De que isso faz parte da sua trajetória? Quando muitas vezes você tomou decisões de sair do lugar indesejado, mas no meio da travessia você estacionou. Estacionou nas finanças, estacionou no casamento, estacionou na vida espiritual. Estacionou nas emoções, vivendo dos seus traumas e ainda regurgitando essas experiências traumáticas do passado. Ainda aí nessa condição da mesma praça, o mesmo banco, a mesma rua, o mesmo lamento, o mesmo murmúrio, os mesmos culpados. Percebe Israel em você? Percebe você em Israel? Porque essa é a história do povo que estacionado faz a seguinte movimentação. Êxodo capítulo 14, versículo de número 10. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tirastes de lá, para que morrêssemos nesse deserto? Por que nos trataste assim, fazendo a gente sair do Egito? Lá estava ruim, mas estava bom, como diz o jargão popular. O povo estava aqui mais ou menos dizendo assim: ô Moisés, a gente está nesse lugar e a gente agora quer descer para o Egito. Porque descer é sempre ir para o pior. Não sei se você está cantando essa música, mas descer é sempre ir para o mal. Descer é sempre regredir. E o povo quer descer para o Egito. Eles falam: a gente tinha pelo menos sepulcro lá. Lá a gente ia ter um funeral de honra. Então, não é isso que dissemos no Egito para você, Moisés? Deixa-nos. Deixa que a gente fique aqui na escravidão, na penúria. Deixa que a gente fique aqui na opressão, no lamento, na dor. Deixa, Moisés. Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temas. Cala a boca. Oh, peraí, é outra tradução essa aqui. Aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje veem, nunca mais os tornareis a ver. E o Senhor batalhará por vocês, Ele pelejará por vocês. E vocês calarão a boca. Peraí, não é essa a tradução. E vós vos calareis. E disse o Senhor a Moisés, porque Moisés vai levar o problema para Deus. Ele vai lá e fala: Deus, você viu o povo lá? Eles estão reclamando. E agora, o que eu faço? Aí Deus fala assim para ele: por que você está orando para mim? Vai lá e fala para os filhos de Israel que marchem. E tu, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. O que nós estamos falando aqui é que entre o estado atual do povo de Israel, que era o Egito, a escravidão, a terra de sofrimento, e o estado desejado, que era Canaã, a terra de provisão, a terra da bênção, eles tinham que experimentar a travessia.
Eles tinham que experimentar a trajetória. Eles tinham que experimentar o processo. Eu sei que você não gosta dessa palavra, adolescente, que você primeiro tem que namorar, alcançar a sua estabilidade financeira, para depois você poder beijar na boca, casar e depois ter a relação sexual que você tanto quer. Mas as pessoas hoje não querem esse processo. Eu sei que você não quer o processo de conquistar a confiança dentro da empresa, mas aquele jeitinho que você consegue fazer para alcançar a promoção antes do tempo pode te ajudar. Eu sei que as pessoas não gostam da palavra processo, mas eu posso te dizer que sucesso sem processo é igual a fracasso. Sucesso sem processo é igual a fracasso. O povo de Israel estava se movimentando para um lugar que eles poderiam ter bênção, mas não antes de experimentarem trajetórias, processos e caminhos. Quer ver? Preste bem atenção quais são os processos que Deus submete o povo de Israel e que muitos de nós ficamos desconfortáveis com isso, começamos a retorcer na cadeira, a gente quer coçar o bolso para pegar o celular, porque estava falando assim, até agora estava bom. Estava mais ou menos bom. Eu não sei se vai ficar bom ainda, mas estava bom. Aí você pega o celular e fala assim, eu não quero saber desse negócio, porque eu sei que é difícil. Antes de sair do Egito, Deus precisava tirar o Egito do povo. E não era só deixar o Egito para trás, não é só deixar 2024 para trás, é ter um processo onde você aprenda a lidar com aquilo que você construiu e com aquilo que te toca hoje. Não é só deixar o Egito para trás, não é só virar um calendário de folhinha, não é só encerrar um ciclo, não é só fazer uma menção cronológica, é lidar com os elementos que tocam a sua vida de maneira completa, porque você não é um ano, você é uma vida inteira sentado nessa cadeira que precisa aprender a lidar com processos. E quais são os processos que Deus chama Israel a vivenciar antes de chegar na terra prometida? O primeiro, aprenda a lidar com as prisões do passado. Tem duas prisões que Israel experimenta aqui, eu vou ser bem objetivo por causa do nosso tempo hoje. A primeira prisão que eles vivenciam é em relação ao sucesso do passado. Eles tinham que olhar para o passado e ver, lá no Egito a gente tinha alho poró, cebola, melão, lá a gente tinha até sepulcro, a gente tinha lápide, lá no Egito a gente tinha casa, lá a gente tinha casa com cerca elétrica, lá no Egito a gente tinha sistema de polícia militar cuidando de nós. Olha onde a gente está. Ou seja, diante do presente deles, eles olham para o passado e contam um sucesso mentiroso, inventaram uma narrativa para conseguir manter a sua lamentação e a sua falta de coragem de tomar atitudes. É assim. A gente cria narrativas o tempo todo para justificar a viver na escravidão. E de repente o que era um fracasso do passado se torna um sucesso para nós. Não, porque lá no Egito, não, era difícil, mas no Egito pelo menos tinha. Não, quando eu namorava aquela pessoa, não, era complicado, mas pelo menos, não, quando eu trabalhava naquela empresa, naquela cidade que eu morava, quando eu era líder daquela igreja, no passado. O presente é trágico, o presente é de escravidão, o presente é de dor, o presente é de sofrimento, mas a pessoa se projeta para um passado glorioso que já não existe mais. Está devendo até os cabelos, mas ainda conta das suas grandes conquistas financeiras da década de 90, quando houve a transição do Plano Real. É um absurdo. Nós fazemos isso o tempo todo. Ao invés de fazer uma avaliação de onde estamos, a gente começa a criar narrativas de sucesso de um passado para não ter que encarar a realidade nua e crua das decisões que precisamos tomar hoje, com família, com filhos, com pessoas, com gente, com a fé, com Deus e conosco mesmos. Então Israel faz isso, olha para trás e fala, olha como o Egito era bom, era nada. Eles só estão pegando uma parte da história, como a gente faz. Pega uma parte da história para ter desculpas para dizer que hoje eu não preciso sair do lugar que eu estou. O segundo problema da prisão do passado de Israel era a ameaça do passado, a trauma. Quando eles olham para trás, a primeira coisa que eles veem, o quê? É o exército egípcio. E o que o exército egípcio lembra ao povo de Israel? Eles eram escravos lá, queridos. Eles não eram turistas. Eles lembram de chicotada, eles lembram de espancamento, eles lembram de violência. E esse trauma imediatamente traz a eles um estado de alerta, dizendo, ai meu Deus, vamos morrer, vamos sofrer as punições disso. Nem aconteceu. Eles nem tinham tocado o primeiro israelita. O exército egípcio não tinha lançado a primeira flecha. E eles já estavam declarando derrota. É o que o passado faz com você.
É o que 2024, 23, 12, 1980 faz com você. Você olha para o passado, para os traumas que ficam em qualquer experiência que te projete lá, você entra em estado de alerta. Meu Deus, vai acontecer de novo. Eu vou perder o casamento, vou perder a família, vou perder o emprego, vou perder o trabalho, vou perder a saúde. Isso vai me tocar de novo. E as ameaças começam a tomar o seu coração ao ponto de você não saber lidar com o passado. Se você quiser sair do estado atual e chegar para o estado desejado, aprenda a lidar com as prisões do passado. Sejam eles gloriosos, seja um passado glorioso, perdão dizendo, ou seja um passado traumático. Aprenda a lidar com isso, porque isso é material para o seu lugar desejado. Segundo, o povo de Israel precisava aprender a lidar com a preocupação do presente. Porque eles haviam recebido a promessa da terra de Canaã. Mas entre a promessa e o presente, as coisas não coincidiam. Não se harmonizavam. Peraí, a gente vai para uma terra que manda leite e mel, que tem promessa, e agora a gente tem que ficar fugindo de exército. Está errado. Moisés, manda a gente de volta para o Egito. O segundo P, que nos impede de avançar no processo, é a preocupação com o presente. O primeiro é a prisão do passado, o segundo é a preocupação do presente. Onde você olha para o seu presente e diz jamais. Isso não é possível, só comigo acontece. Não sei por que isso é comigo. E você começa a olhar para o seu presente e não consegue ver a conversão de bênçãos, a conspiração divina, tecendo a sua história por detrás do roteiro da sua existência. Não, você não consegue enxergar. Você apenas vê o presente como uma desarmonia e uma descontinuidade com as promessas que você tem para a sua vida. É o que Israel vivia. Por isso que eles começam a reclamar. Blá, 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 blá. Sabe aquela pingadeira? E o Moisés, eu falei para você, eu devia ser psicanalista, psicólogo, alguma coisa, porque é uma paciência. Todo mundo reclamando, Moisés vai lá e fala, Deus, olha o povo reclamando aí. Aí Deus fala para eles ficarem quietos, por favor, dá para dar um tempo. Eu fico imaginando que muitas vezes Deus, na sua santa paciência e graça conosco, Ele pode olhar para nós e falar assim, fica quieto um pouco. E esse ficar quieto não é porque você tem falado. É porque as vozes da sua alma, os ruídos do seu coração, a poluição sonora da sua mente não te deixa descansar. É a ansiedade com amanhã, é a ansiedade com depois, é a preocupação com o passado, é o trauma de ontem. E o seu presente está espremido entre as ansiedades do futuro e as preocupações do ontem. E aí você é espremido no presente e não consegue ver livramento. E aí Deus fala, ei, fiquem quietos para vocês verem o livramento. Eu quero dar uma palavra para você essa noite. Silencie sua alma, aquieta o seu coração, descansa sua fé em Deus, elimine esses ruídos internos e descanse a sua vida no altar do Criador, porque você pode ver o livramento, mas neste ruído interno, nesse barulho que você está vivendo, dificilmente você identificará a voz do Senhor te chamando. Então Deus olha para o povo de Israel e fala, é melhor vocês ficarem quietos, porque tem muito barulho no meio de vocês. Tem muito barulho para você para 2025? Está aí dentro, gritando. Não, e se? E quando? E se por causa disso? Tem muito barulho aí? É um processo que você precisa enfrentar. Caso contrário, você vai estacionar no meio do caminho. E o terceiro e último passo desse processo que a gente vê aqui, é a paralisia do futuro. Quando o povo de Israel para diante do Mar Vermelho, e eles ficam encurralados com o povo que vinha do Egito e o exército mais poderoso, eles fazem aquilo que toda pessoa medrosa faz, paralisa. Porque o medo, ele tira a nossa capacidade de resposta, sabia disso? Biologicamente, o medo tira a nossa capacidade de responder às circunstâncias. Eu me lembro um dia que eu cheguei em casa, as crianças tinham ido para a escola, eu imaginei que estava sozinho. Eu entrei pela porta da cozinha silenciosamente, a mente concentrada em algo que eu não sabia o que era. E não sei te dizer agora. Mas de repente, alguém da 5ª série aparece na minha frente. Bum! Eu brinco com minha esposa que às vezes a gente tem atitude de 5ª série lá em casa, né? Ela me deu um susto. Aqui em Maringá, nesses dias. Que eu paralisei. Eu não sei quanto tempo eu fiquei daquele jeito. Eu só sei que a taquicardia veio, as pupilas dilataram, aquele estado de fuga já me tomou, e eu disse, agora, o que eu faço? Eu corro ou enfrento? Luta ou fuga? Luta ou fuga? Luta ou fuga? Paralisa. Porque diante do medo a gente não sabe se luta ou fuga, ou foge. E aí naquele estado de paralisia,
eu recobrei a consciência e disse, opa, é só minha esposa brincando comigo. Mas até então, a paralisia me tomou. É isso que o medo faz com você. Quando você está encurralado diante de medos do futuro, de insegurança, de temores, o que vem depois do mar? O que vem se essas coisas não se resolverem, que vem me pressionando? Olha a pressão que está vindo na minha vida, pastor. O que será de mim se não acontecer nada? Calma. Calma. Não paralise. Porque o futuro não pertence a você. O futuro ainda não chegou para você. Você só tem um tempo de espaço para você poder agir, que é o agora. Então haja conforme as tuas forças, conforme diz Eclesiastes capítulo 9. Faz conforme o que tem em suas mãos, conforme Eclesiastes capítulo 3. O tempo é hoje, então faça de acordo com o tempo de agora. E então, aguarde o livramento do Senhor. E você sabe o restante da história. O povo de Israel tomou o ânimo, levantou seus olhos, retomou a consciência, o Moisés abriu o mar vermelho e o povo foi para a terra de Canaã, e o restante você já sabe contar a história bíblica do resultado disso. Mas antes de ir para o lugar desejado, eles precisaram lidar com a prisão do passado, com a preocupação do presente e com a paralisia do futuro. Antes do mar abrir para você, você vai precisar lidar com esses elementos. E é necessário que você lide com eles. É necessário que você aprenda a manuseá-los e a manejá-los na sua vida. Mas eu quero dizer uma palavra para você. Que Deus disse àquele povo. Diante da paralisia, Deus olhou para eles e disse: marchem! É como eu parado, estatelado com os olhos ali na minha cozinha. A minha esposa dizendo: sou eu! É como Deus estivesse dizendo: sou eu! Marchem! Avancem! Não paralisem, o meu plano não mudou, o meu roteiro não foi transformado, a minha trajetória ainda está em andamento. Marchem, continuem seguindo o plano. Eu digo para você mulher, para você homem, agora no final desse ano, marche. Em abril do ano que vem, continue marchando. Em setembro de 2025, marche ainda. E daqui 30 anos, continue marchando em direção às promessas de Deus. Você não precisa de calendário, você não precisa de resoluções de fim de ano, você precisa de uma fé forte, firme e sólida, de que o Deus que faz milagres e que fez coisas acontecerem no Egito para que Faraó amolecesse seu coração, é o mesmo Deus que está com você na travessia dos seus mais absurdos desafios. Ele está com você. E essa é uma ótima notícia, é uma maravilhosa notícia. Quantos aqui se alegram com a notícia de que Deus está presente com você na travessia? Amém? Mas eu tenho uma notícia melhor ainda para te dar. Como eu disse para você, começou mal, ficou ruim, mas agora eu tenho certeza que vai melhorar muito para você. Porque eu tenho uma notícia ainda melhor do que de Êxodo capítulo número 14. Porque o Antigo Testamento é sombra das coisas que viriam no Novo Testamento. Não está completo o Antigo Testamento. Ele é apenas, como o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 10, ele é um reflexo, ou uma sombra, uma projeção do que viria em Jesus. E eu quero dizer para você aqui essa noite, se você acha lindo a promessa de Deus para você marchar, porque Ele está com você nos encurralamentos da vida, que Ele está com você nos becos sem saídas da sua história, que Ele está com você lidando com o seu passado, que Ele está com você projetando o seu presente e levando você para um futuro. Se você gosta de Jeremias 29:11, que diz: eu, Senhor, que sei que pensamento que tenho sobre vocês, pensamentos de paz e não de mal, para dar a vocês um futuro e uma esperança. Se você gosta disso, se você achar isso lindo, eu tenho uma notícia ainda melhor para você. É por isso que chama Evangelho. Evangelho é boa notícia. É a melhor notícia. Melhor do que essa que a gente ficou até agora. Mas pastor, tem uma notícia melhor? Tem sim, senhora. Tem sim, senhor. Porque nós não estamos apenas falando de movimentos humanos em direção a uma promessa. Nós estamos falando de movimentos de promessa em direção ao humano. Deus fez algo por você e por mim. Em Colossenses capítulo 1, versículo 13, registrado na ação de Jesus, que nos tira do estado anterior e o estado atual, para nos levar ao lugar desejado, aí sim, de uma maneira mágica, transformadora, sobrenatural. Nesse caso você não precisa de trajetórias, nesse caso você não precisa de processos, nesse caso você não precisa esperar o final do ano, nesse caso você só precisa se apropriar. E que texto que é esse, pastor? Colossenses
1:13. Ele nos libertou do estado indesejado, do império das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, para o estado desejado, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Deus em Jesus Cristo te tirou do seu estado indesejado. Ele te tirou do pecado, da vergonha, da culpa, do ressentimento, do ódio, do desamor, da dor, do sofrimento, da depressão, da angústia, da solidão, do abandono, do trauma. Ele te tirou do lugar indesejado. Ele já fez isso. Mas a melhor notícia é que Ele já te posicionou no lugar desejado, um lugar de bênção, de alegria, de vitória, de regozijo, de esperança, de graça, de perdão, de misericórdia, de plenitude, de realização, de alegria plena. Ele te colocou lá já. E você não precisa fazer processos religiosos, você não precisa fazer mandingas gospels, você não precisa fazer estágios de resoluções, você só precisa entender a sua posição em Cristo. Ele já te libertou do estado indesejado e já te colocou no estado desejado. Ele já te chama de filha, Ele já te chama de filho, você só precisa se apropriar a isso. Por isso, minha irmã e meu irmão, muito mais do que correr ao ano de 2025, muito mais do que se lançar aos seus projetos do novo ano, corra para os braços de Jesus, corra, se lance-se a Ele, se projete para Ele, avance para Ele, porque nele você tem vida, e uma vida que não passa no decorrer dos anos, uma vida que é dada, garantida, conforme diz Efésios capítulo 2, versículo 4. Mas Deus, por causa da sua grande misericórdia e com o amor pelo qual nos amou, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nos ressuscitou em Cristo e nos fez assentar com Ele nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar os séculos vindouros a riqueza da sua glória e a supremacia da sua bondade. Ele já fez isso. Ele já pagou por isso. Ele já fez a travessia por você. Ele já fez a trajetória ao Calvário por você. Se aproprie da vida em Cristo, e você vai ver o seu casamento transformado. Se aproprie da vida que você tem em Cristo, e você vai ver as suas finanças sendo reorganizadas no princípio do reino. Se aproprie da vida de Cristo, e você verá essa ansiedade sendo diminuída e exorcizada da sua alma. Se aproprie da vida em Cristo, e você verá os seus comportamentos e hábitos sendo reeditados e reorganizados na sua história. Se aproprie da vida em Cristo e viva um 2025 muito melhor do que 24, e assim sucessivamente, porque a bênção de Deus na sua vida não é cíclica, é sequencial. Ele te abençoa de maneira acumulativa. Ele vem te abençoando em 2013, 14, 15, 22, 23, 24, 25, e assim será até Ele te chamar para se encontrar com Ele. A bênção de Deus é acumulativa, não é cíclica. Adeus ano velho, nem pensar, porque esse ano que passou tem bênçãos dele na minha vida, tem cuidado, tem provisão. Feliz ano novo, nem pensar, porque o ano novo não pode ser feliz sem Jesus. É com Ele que eu chego lá, é com Ele que eu vivo, é por Ele que eu me movo, é com Ele que eu celebro. Toda celebração humana sem Cristo é mentirosa, pífia e fajuta. Por isso o chamado para você e para mim é saber que você não precisa mais fazer a travessia do estado anterior para o estado desejado. Alguém já fez por você. E que bom que não foi seu marido. Você não precisa mais culpá-lo por isso. Eu não sou feliz porque é o meu marido. Alguém já fez a travessia no lugar de seu marido para você ser feliz, mulher. Acorda. Não é mais o seu patrão. Alguém fez a travessia para te dar a realização da sua história. Então pare de culpá-lo por isso. Não é mais o sistema político, econômico, porque alguém fez a travessia por você já, para você encontrar o lugar desejado nele. As lutas continuam aí, os enfrentamentos e embates permanecerão aí, mas alguém já fez a travessia por você, para que você não precisasse mais se lamentar porque você não consegue, porque Ele já fez isso por você na cruz do Calvário, te levando das trevas para o reino, e o reino de liberdade, o reino de vitória.
Por isso, eu quero terminar como eu comecei. Lembrando, desenvelopando e desprendendo a ideia de que adeus ano novo, adeus ano velho, feliz ano novo. Eu quero que você entenda que o futuro não é um tempo. O futuro é um lugar. Mas esse não é o todo da história. Esse não é o completo da história. Porque o futuro é um lugar em Jesus. Porque qualquer lugar que você chegar sem Ele não será suficiente. Ei, deixa eu te alertar aqui mais uma vez, para você que vem tentando conquistar o seu espaço nesse mundo. Qualquer lugar que você tentar conquistar sem Jesus nunca será suficiente. Porque Ele é o lugar. Ele é o futuro. Ele é a pessoa. E por isso que nós celebramos e confiamos a nossa vida a Ele. Isso aqui não é palestra de coach. Isso aqui é atitude e decisão de evangelho. E por isso que a mensagem é tão linda. Você poderia sair aqui com a primeira parte e dizer: que bom, eu sei o que fazer. Mas a segunda parte é o completo do evangelho, que mostra que Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida para o seu coração. Ele é o lugar que você precisa estar. Ele é o lugar que você se assenta às alturas das regiões celestiais. Quer conquistar alguma coisa nesse mundo? Nem se compare em estar sentado com Cristo nas regiões celestiais. Quer ter um nome conhecido? Nem se compara em ter um nome conhecido pelas principados e potestades, porque você está sentado com Cristo nas regiões celestiais. Esse é o lugar. Conforme diz o Salmo 16, versículo 11. Tu me farás ver o caminho de vida. Na tua presença, plenitude de alegria, e na tua direita, delícias perpetuamente. Quem é que está à direita do Pai? Jesus Cristo. Quem é que está com Jesus Cristo? Eu. E o que eu desfruto lá? Delícias perpetuamente. Alegria sem fim. Paz que esse mundo não rouba. É isso que Jesus tem para você. Que Deus abençoe seu ano velho. E que Jesus entre com você no seu ano novo. Porque é isso que é evangelho. Vamos ficar em pé para nós orarmos e cantarmos essa canção linda. O Senhor Jesus nos trouxe aqui essa equipe para poder ministrar o seu coração. E eu queria que enquanto nós cantássemos essa canção, você decidisse em quem você vai confiar, a quem você vai depositar a sua expectativa para o ano que está iniciando, e onde é o seu lugar no seu futuro.